E é interessante o negócio da culpa, porque ela te gera uma sensação de impotência, de desvalorização. Né? Uma pessoa culpada não se sente valorizada, uma pessoa culpada não se sente merecedora. Mais uma vez reforçando que a mente não tem compartimentos, você joga essa falta de merecimento dentro Pra de uma tudo. caixinha única. Então você não se sente merecedora dentro do teu relacionamento. Aí a gente pode até entender por que você teve relacionamentos tão ruins. Aí você começa a puxar profissionalmente, por mais que você tenha se destacado, você nunca chegou da forma como você gostaria, do jeito que você gostaria também, não é verdade? Sim, sim. E em relação à tua família também, né? Que hoje, óbvio, a tua relação é muito diferente, muito melhor do que foi naquela época. Né? Apesar de vocês nunca terem tido tantos problemas, como você já comentou comigo, você não tinha essa liberdade, né, que você tem de conversar com seus pais sobre tudo, em relação às coisas que você viveu, com tranquilidade. Então, esse negócio da culpa ele é muito mais amplo. Né? Nossa, Então, para quem demais. está assistindo a gente agora ou está ouvindo a gente em alguma plataforma, você que carrega uma culpa por algo que você viveu, é importante entender que essa culpa pode estar atrapalhando você em todas as áreas da sua vida sem que você entenda. Você pode estar passando por um problema financeiro, você pode estar passando por um problema dentro do teu relacionamento, dentro da tua família, simplesmente porque algo aconteceu contigo e o fato de você justificar acreditando que tinha uma forma diferente de lidar com aquilo e na verdade você não tinha, porque você só fez aquilo que você sabia com as ferramentas que você tinha. Sim. É muito parecido, por exemplo, quando a pessoa sofre algum tipo de abuso, né? Ela se culpa. O que que eu fiz para isso acontecer? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu poderia ter feito isso? Será que eu... E se eu tivesse? E se eu tivesse? Gente, isso mata a pessoa, sabe? Culpa realmente é muito pesado. Eu atendi uma mulher que ela foi estuprada há uns 10 anos atrás. E ela tinha uma sensação de culpa. Ela estava na casa do namorado, aí ela estava voltando à noite, desceu, acho que num ponto de ônibus próximo da casa dela e estava caminhando, que era muito perto da casa dela. Quando, de repente, um cara deu uma chave de braço nela, joga ela dentro de um terreno baldio, bate nela e estupra ela ali. Né? Foi muito pesado isso que ela me disse, porque ela me disse detalhes de como aconteceu e etc. E ela carregou muita culpa. E ela ficou naquela, será que se eu tivesse pego um táxi, será que se eu tivesse ido acompanhada por alguém, aquilo não teria acontecido? Se eu tivesse voltado mais cedo, se eu tivesse voltado mais tarde, o que podia ter sido diferente? Né? Carregando culpa. Será que era a roupa que eu tava? Pô, tinha acabado de encontrar o namorado, então provavelmente ela deve ter se vestido de uma forma que fosse legal, agradável para ele. Naquele momento ela já fica, será que é porque eu tava de vestido? Será que é porque eu tava disso, daquilo? Aí começa a entrar, né, naquele tema polêmico das roupas que as mulheres vestem. Né? Sim. Se vai atrair um homem, isso não tem absolutamente nada a ver. Né? Ela, por acaso, aconteceu da forma como tinha que acontecer, do jeito que tinha que acontecer, com a pessoa que tinha que acontecer. Isso é bem pesado, mas essa viagem que você vai falando que a cabeça vai indo, né? E será, 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 será? A minha pira chegou num ponto, sabe do quê? De eu começar a questionar assim, será? Porque eu sofri bullying em todos os colégios que eu passei, né? E ele só foi mudando de aspecto, mas sempre era alguma chacota comigo. E eu lembro que no último colégio que eu passei, lá depois, já pré-adolescente, assim, era porque eu era japonesa, né? Ah, japonesa, abre o olho, não sei o quê, tiriri, tará. Aí eu comecei a pensar assim, gente, será que se eu não fosse japonesa, isso não aconteceria comigo? Se eu fosse loirinha do olho azul, isso não teria acontecido comigo? Aí eu comecei a voltar mais ainda. Será? Então, quando eu entrei na primeira série, porque japonesa é mais quietinha, aí todo mundo quer mais assim, sabe? Porque bulinador sabe com quem pode bulinar, né? Ah, vamos naquele? Será que se eu não... Aí eu comecei a ficar com raiva de ser japonesa, inclusive. Mas isso você trouxe muito tempo da tua vida, né? Muito. Essa aversão à tua... Sim, Né, porque eu as começava a achar que era características culpa físicas. era disso, entendeu? Se eu não fosse assim, as pessoas não iam tirar sarro de mim. Tanto que eu falo assim, eu queria ter cara de nada, sabe assim? Nada é o quê? Tipo, por exemplo, olha pra você. Dá pra saber que descendência você tem? Não, não dá, entende? Só que asiático, assim, tem algumas raças específicas que é muito marcado, né? E as pessoas tiram sarro. Só que na época do colégio é por qualquer coisa. Se você é gordinho, você é rolha de poço. Se você tem um narizão, porque você tem um narizão. Se você é magro, porque você é uma vassoura. E não sei o quê, não. Só que a gente só olha pra nossa dor, né? Você não tá percebendo que todo mundo da sala também tá passando por isso. E aí eu comecei a implicar com isso. Então, assim, eu falo que cada um entra numa pira, a minha pira começou a ser essa, né? E aí é complicado, porque assim, você olha no espelho todo dia, você vê aquela imagem todo dia, você fala, vou fazer o quê agora, né? Ainda bem que eu resolvi isso, porque senão ia ser bem complicado também.